Bom, boa tarde ainda não são 18 horas. Vamos aguardar aí para as 18 horas começarmos a nossa reunião pública do GECAL. Olá, estão me escutando bem? Me veem bem? O som tá bom? A imagem tá boa? Oi, Marise, me dá um feedback aí, por favor, se tá tudo certo. Olá, faltam aí no meu relógio uns 5 minutinhos para a gente iniciar nosso trabalho de hoje. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso trabalho de hoje. Espero que vocês estejam me escutando bem, estejam me vendo bem, porque é importante que tudo corra bem no nosso trabalho de hoje. Marise, quando puder, me diz aí se tá tudo certo. Oi, Eridan, tudo bem? Sim, fui o primeiro. E que bom que deu tudo certo, né? E a partir daí foram outras palestras muito boas. Que bom. Ótimo. Vamos aguardar ainda mais uns 2 minutinhos pelo meu relógio. Hoje nosso tema não se pode servir a dois senhores. E eu acho que vocês vão refletir bastante sobre esse tema. É um tema muito profundo, como todo tema que Jesus traz pra gente, né? Então, quero que vocês fiquem bastante atentos e vibrando para mim, para me ajudar, para que eu possa ser bem-sucedido em receber a inspiração da espiritualidade para o nosso trabalho de hoje. Vamos aguardar mais um pouquinho. Daqui a pouco a gente começa com a leitura da mensagem, um breve comentário, prece e a reunião
E aí então a palestra pública. Daqui a um minutinho a gente começa. Oficialmente, boa noite, porque no meu relógio são 18 horas. Vamos iniciar a nossa reunião pública do GECAL hoje. Todos são muito bem-vindos e bem-vindas. Peço a colaboração de vocês para que possam se concentrar nesse trabalho, emitindo fluidos de amor, de tolerância, de amizade, para que a gente possa fazer um bom trabalho. Eu vou ler uma mensagem inicial do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier e ditado por Emmanuel. Eu vou abrir aqui ao acaso, né? Aquele acaso que a gente conhece, que não é bem ao acaso. Vou abrir uma mensagem para o nosso dia. A mensagem é solidariedade. É o capítulo 92 do livro Palavras de Vida Eterna. A citação que está na Epístola aos Romanos é a seguinte: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Realmente, na terra, é mais fácil chorar com os que choram. Em muitas circunstâncias, mágoas alheias servem de consolação para as nossas mágoas. Quem carrega fardos enormes, como que nos estimula a suportar os estorvos leves. Num desastre qualquer que nos teria colhido, inclinamo-nos comovidamente para as vítimas, guardando muita vez a ilusão de que fomos agraciados por Deus, como se a responsabilidade de moratórias e empréstimos que nos são concedidos pela misericórdia divina, dentro da lei, fosse para nós regime de favoritismo e exceção. Ajudar os que se encontram em provações maiores que as nossas é caráter sublime. No entanto, é forçoso reconhecer que aconselhar paciência aos que choram, na posição de superiores tranquilos, é o mesmo que falar à margem de um problema sem estar dentro dele. Com isso, não queremos diminuir o valor da beneficência. Sem ela, nossas mãos se fariam garras de usura e o egoísmo transformaria a terra num manicômio. Desejamos simplesmente afirmar que é mais fácil chorar com os que choram que alegrar-se alguém com os que se alegram, porquanto ajudar com o pão ou com a alegria que nos sobram é ato que podemos realizar sem dificuldade, ao passo que, para regozijarmos com o regozijo dos outros, sem qualquer ponta de inveja ou despeito, é preciso trazermos suficiente amor puro
no coração. Legal, né? Então vamos lá. Primeiro, o título da mensagem é Solidariedade. Para quem está chegando agora é o capítulo 92. E Emmanuel vai dizendo que na Terra é fácil a gente consolar as pessoas que choram, dizemos assim, chorar com os que choram, né? Então, às vezes a gente está ele fala assim, às vezes a pessoa está numa situação e a gente vai consolar e dentro de nós a gente fala, puxa vida, ainda bem que Deus me livrou disso, que eu não estou passando por isso. Ele fala como se Deus favorecesse uns e prejudicasse aos outros. Não é assim que as coisas funcionam, né? Todos nós passamos pelas nossas correções. Então ele fala que a gente ajudar ao outro, às vezes numa postura de superioridade, como se a gente tivesse isento daquele problema, ajudar com um recurso financeiro, com uma palavra, o que seja, ele diz que é mais fácil isso. E é interessante que a gente observa que tem pessoas que têm dificuldade de fazer isso. E Emmanuel diz que é o mais fácil. Reconhecer, aconselhar, né? Mas ele fala, não queremos diminuir o valor dessa beneficência, ela é válida. Mas ele diz o seguinte, chorar com os que choram é mais fácil do que alegrar-se com os que se alegram. Olha que interessante esse ponto. O outro está com uma alegria, e como é que você faz? Você consegue ficar alegre por conta da alegria dele? E ele fala aqui, ó, sem uma ponta de inveja ou despeito. Ou seja, quando o outro vem lhe dar uma notícia boa, vem contar um fato, vem alegrar-se, você se alegra ou fica com uma pontada ali de inveja, ou de despeito, ou de ciúmes, ou você consegue se alegrar com a alegria do outro? Essa é a nossa reflexão de hoje, trazida aqui pelo Espírito Emmanuel para nós. Então vamos nós, nesse momento, pensar inicialmente em todos aqueles necessitados. Sabemos que existem muitos necessitados e que nessa hora da prece, inicialmente, a gente pede ajuda ao Pai, a Deus misericordioso e justo, para que olhe por todos os nossos irmãos aqui do planeta que encontram-se angustiados por qualquer motivo. As doenças do corpo, elas são dolorosas e lacinantes. As doenças da alma, elas são mais profundas. Então que o Senhor, meu Pai, possa acolher ambos os doentes físicos e os doentes morais, aqueles que têm ideia de suicídio, aqueles que estão passando por depressão, desanimados da vida, aqueles que têm ódio no seu coração e desejo de vingança. Isso tudo são as doenças que o Senhor, meu Pai, pode acolher e amparar. Eu sei que nós temos que fazer a nossa parte, temos também que dar nossa contribuição, o primeiro passo, para sairmos das situações difíceis. Mas contamos, ó Pai, porque tudo que existe de bom aqui nessa terra, tudo que é belo, tudo que é puro, vem de Ti. Por isso que nós rogamos a Sua presença nesses corações, para que eles possam, com apenas uma gota do Seu amor, despertarem para a vida e para a luta, que não desistam, que estejam firmes, que se afastem dos vícios e das violências. Meu Pai, pedimos por eles, por aqueles que a gente sabe que fazem parte do nosso cotidiano e estão necessitados. E peço por mim também, meu Pai, para que nesse trabalho de hoje a espiritualidade me dê a honra de vir me visitar e auxiliar-me nesse trabalho, para que eu possa tocar o coração desses irmãos que aqui estão para ouvir essa palavra que vem para dulcificar a nossa alma, para nos esclarecer e nos mostrar o caminho da verdadeira felicidade. Graças a Deus. Bom, meus amigos e minhas amigas, então, boa noite. Agora já é boa noite, passou das 18. Vou tirar essa letrinha aqui para ela não me distrair. E vamos
ao nosso trabalho, nosso estudo de hoje, a nossa palestra aqui do GECAL, cujo tema é Não se pode servir a dois senhores. E eu trouxe aqui a passagem que Jesus fala sobre isso, é uma passagem maior, mas eu vou trabalhar aqui hoje apenas essa citação, que está em Lucas, capítulo 16, versículo 13, e a outra, que é a mesma, só que em outras palavras, está em Mateus, capítulo 6, versículo 24. Diz o seguinte: Jesus falou: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. E em Mateus está o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de unir-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, aqui Jesus já está falando o seguinte: não se pode servir a dois senhores. Ora, servir a dois senhores já dá uma ideia de que cada senhor ele tem um propósito diferente. Porque se os dois senhores pensassem a mesma coisa, esses dois senhores seriam um senhor só. Então, são senhores antagônicos entre si. Existe uma diferença de caminho de um senhor para o outro. Aí ele fala, ó, não dá para servir os dois. Quando ele fala que não dá para servir os dois, significa que nós precisamos decidir qual senhor nós vamos seguir. Qual daqueles a gente vai aceitar como nosso senhor. Esse senhor também é como se fosse um termo, né? Que o senhor é aquele que a gente reverencia, aquele que a gente admira, aquele que a gente aceita e segue. Então você vai seguir e aceitar ou um senhor ou outro. Depois a gente vai desenvolver mais sobre isso. Ele está dizendo, olha, você vai ter que escolher um deles. Tem escolha. Ah, mas eu não quero escolher. Não existe não escolher. Se a partir do momento que eu falo assim, não, eu não vou fazer isso, eu vou ficar parado. Você já decidiu ficar parado. Agora, esse parado é o quê? É um senhor ou é o outro? Nós a todo momento estamos fazendo uma decisão. E a todo momento. Vocês decidiram estar aqui nesse momento assistindo essa reunião pública do GECAL. É uma decisão. Alguns decidiram não assistir. A todo momento a gente decide beber água, decide se alimentar corretamente ou não. A gente decide falar palavras dóceis ou não. Todo momento da nossa vida nós estamos aqui na decisão. E aí quando a gente agrada a um, ele fala, você vai agradar um, mas vai desagradar o outro. Não há compatibilidade. E a gente vai entender isso melhor a respeito desses senhores aqui. Não dá para servir simultaneamente a um ou ao outro. A gente pensa que às vezes está... eu vou dar uma enroladinha aqui e finjo que estou servindo a esse senhor. Na verdade, você já pulou para servir o outro. É interessante essa lógica que Jesus traz aqui para a gente. Porque no Livro dos Espíritos fala, se você não está no bem, você já está no mal. Não existe neutralidade. No livro Céu e Inferno, fala daquelas pessoas, eu não fiz o bem para ninguém, mas não fiz o mal. Sou neutra, mas estava sofrendo no mundo espiritual. Então, a gente observa que sempre tem que ter uma decisão aí. E aí eu trouxe para começar o nosso... Para ver então, fiz uma analogia, uma interpretação com a ajuda dos espíritos sobre esses senhores. Quem é um senhor e quem pode ser outro. Não encerro aqui, não esgoto aqui as interpretações, porque vocês podem encontrar outros estudos com outras leituras. Eu peguei lá no livro Problema do Ser, Destino e da Dor, de Leon Denis, naquela parte das potências da alma, e lá no início, que é o capítulo da vontade. E aí eu trouxe alguns parágrafos aqui, que eu vou ler e vou começar a fazer uma interpretação aqui. E essa parte inicial
ela é muito importante para a gente poder entender todo o restante. Então, gostaria que vocês ficassem bem atentos e eu vou tentar utilizar o melhor possível da minha capacidade interpretativa para que vocês possam absorver a riqueza que é esse ensinamento de hoje. E aí Leon Denis fala o seguinte: há em toda a alma humana dois centros, ou melhor, duas esferas de ação e expressão. Então, em todos nós, em toda a alma, existem dois centros, duas esferas de ação e expressão, né? Então, existe uma expressão para um lado e uma expressão para o outro. Vamos lá. Aí começa a falar sobre uma delas. Uma delas, a exterior, manifesta a personalidade, o eu, com as suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade, sua insuficiência. Então, dessas duas esferas, existe uma que é mais exterior. Nessa exterior, ele diz que manifesta como se fosse a nossa personalidade. A nossa personalidade, ela tem muito a ver com a nossa vida agora. A nossa encarnação, como nós fomos moldados, o que a gente aprendeu, o que a gente trouxe de desejos de dentro de nós, mas o que a gente também passou a valorizar aqui. E esse eu, ele fala que ele traz as suas paixões, as suas fraquezas, a sua mobilidade, né? Aquela coisa de que uma hora a gente quer uma coisa, uma hora a gente quer outra, e a nossa insuficiência. Porque essa camada da personalidade, que é uma camada mais ligada à matéria, ela não é suficiente para nós. E a gente vai entender melhor um pouco isso. Então ele está falando sobre essa esfera, que é uma esfera da personalidade, que a gente pode dizer que é a esfera do ego, tá? E ele continua aqui dizendo que enquanto essa camada externa, for a reguladora do nosso proceder, teremos a vida inferior semeada de provações e males. Olha só, então já definimos aqui um Senhor. O importante que eu já vou destacar para vocês: os dois senhores estão dentro de nós. Esse que a gente vai ter que decidir não é do lado de fora, não. É dentro de nós. Tudo ocorre aqui dentro de nós. Eu vou repetir isso durante o estudo para que fique bem fixo que essa leitura que eu estou fazendo dessa passagem de hoje é uma leitura íntima, interna, que vai se manifestar no externo. Mas quando se manifesta, é um resultado daquilo que eu optei internamente. O que vier do externo para mim, ele pode influenciar, mas vai depender da escolha que eu faço internamente, como eu vou manifestar diante daquilo que chegou até mim. Então, estou falando aqui da expressão da personalidade, que diz que se eu resolver atender exclusivamente ou mais a esse Senhor, ou cada vez que eu estiver servindo a minha personalidade, ao meu ego, ao meu interesse mais imediato, ele já vai ter uma vida inferior. O que é uma vida inferior? É uma vida limitada a essa encarnação. É uma vida mais na faixa vibracional da matéria, semeada de provações e de males. Vamos falar sobre isso um pouco mais. A outra, já falamos sobre uma. Tudo bem até aí? Falamos de uma camada, que eu vou dizer que é um dos senhores, que é externa, mais ligada à nossa personalidade, e a outra, profunda. A outra, imutável, é ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. Olha que maravilha! Então temos aquela superficial, mas temos uma mais profunda, imutável. Olha só, imutável significa que toda vez que eu for recorrer a ela, ela vai me dar uma resposta segura, porque não muda. Se eu hoje pergunto aqui, qual é o meu desejo agora? Eu tenho um desejo nessa pandemia, eu tenho um desejo de fazer alguma coisa, eu tenho um desejo de sair. Quando acabar a pandemia, qual é o meu desejo? Já não vai ser mais de sair. Não quero. Posso sair a qualquer momento, então eu não quero.
eu quero fazer outra coisa. Então a gente tem as nossas mobilidades e cada hora que a gente faz uma pergunta para a nossa personalidade, a gente quer uma coisa. Agora, quando a gente pergunta para esse eu profundo, imutável, ele vai trazer para a gente a resposta que sempre será válida. Desde eu como criança, adolescente, adulto, maturidade, na pandemia, fora da pandemia, empregado, desempregado, doente, com saúde. Tudo que eu perguntar para esse eu profundo, a resposta vai vir segura. É ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. Jesus veio aqui para quê? Para implantar o reino de Deus no coração das criaturas. Ele veio colocar a semente dentro de cada um de nós para que a gente pudesse florescer dentro de nós, essa semente pudesse florescer e frutificar. E essa semente florescida e frutificada ia trazer em nós o quê? A paz, a serenidade, né? Tudo aquilo que a gente busca e precisa. Então, esse Senhor é um Senhor que a gente deve levar em consideração. Vamos ver o que mais que Leon Denis fala aqui. É somente quando esse centro de ação, ou seja, esse interno, domina o outro, o da personalidade, quando as suas impulsões nos dirigem, que se revelam nossas potências ocultas e que o espírito se afirma em seu brilho e beleza. Então, quando a gente dá realmente, quando a gente começa a servir, como diz Jesus aqui, não se pode servir a dois senhores. Quando começa a servir a esse Deus interno, a esse Deus profundo, esse reino de Deus dentro de nós, eu começo a manifestar o meu brilho e a beleza. Nós, por muitas vezes, queremos manifestar o nosso brilho e a beleza. Quando a gente quer pela personalidade, o que a gente faz? A gente dá um trato aí no visual, a gente dá um jeito de melhorar o aspecto externo para apresentar um brilho, uma beleza. A gente busca, às vezes, estudar bastante, um conhecimento, busca uma posição social. Isso, normalmente, é o caminho daquele que está mais ligado à questão material. Mas ele mostra aqui que o nosso brilho e beleza, ele vai surgir por esse Deus interno. O que seria esse brilho e beleza? O brilho e beleza é quando a gente fala o nome de Chico Xavier, vem só de falar o nome dele, a gente sente aquela beleza, aquele brilho, aquela paz, que só de falar o nome de Francisco de Assis, de Irmã Dulce, desses espíritos que viveram esse Deus interno. E aí não importa a aparência física deles, não importa se são ricos, se têm posição, porque eles conseguem se sobressair sobre todas as outras criaturas. Não estou nem falando de Jesus, né? É por ele que estamos em comunhão com o Pai que habita em nós, segundo as palavras do Cristo, com o Pai que é foco de todo amor, princípio de todas as ações. Por um desses centros, perpetuamo-nos em mundos materiais, onde tudo é inferioridade, incerteza e dor. Olha, o mundo material, pela nossa personalidade, a gente vai ficar nessa faixa. Poxa, mas é tudo inferioridade, incerteza e dor? E aí eu fiquei refletindo sobre isso que Leon Denis fala para nós. É uma verdade. Quando a gente, por exemplo, luta para ter uma promoção dentro do nosso trabalho, a gente está ali lutando, a gente faz assim, vai tentando o máximo e consegue aquela promoção. Quando a gente consegue, é uma beleza. Você consegue uma vitória, uma conquista, uma superação de si mesmo, e isso a gente deve fazer sim. E aí, quando você conseguiu, primeiro fica aquela ansiedade.
Será que eu vou conseguir? Poxa, mas fulano acho que é melhor do que eu. Mas fulano conhece, é amigo do meu chefe, então é mais fácil escolher ele ou escolher ela do que eu. E aí a gente fica naquela ansiedade, naquele tormento. Quando conseguimos, o que acontece? Será que eu vou dar conta? Preciso me superar. Preciso ser melhor do que o outro. E se eu perder essa promoção agora? Vão achar que eu sou incompetente, que eu sou incapaz? Essa promoção vai me... E aí a gente começa a ter o medo de perder. Quando Leon Denis fala que incerteza e dor, o mundo é incerto, é impermanente. Nós não temos controle sobre nada nessa vida. Então, quando a gente consegue alguma coisa material, perder aquilo é muito fácil. É muito fácil. Só que a gente não quer perder aquilo que a gente conseguiu material. E aí o que acontece? Vem o medo. Primeiro a ansiedade por conseguir. Depois o medo da gente perder aquilo ali e nos trazer a decepção, nos trazer as angústias da área da questão material. Falei da promoção, mas eu falo de um carro que você compra. Ai, comprei um carro novo, que lindo. Ai, meu Deus, se eu estacionar aqui vão arranhar e vão fazer isso e podem roubar. E aí? É isso. São alguns tormentos que talvez a gente nem precisasse passar por eles. Foi o que Leon Denis fala aqui. Vamos lá. Pelo outro Senhor, temos entrada nos mundos celestes, onde tudo é paz, serenidade e grandeza. Olha a diferença. Então, quando a gente busca os valores espirituais, os valores divinos, quando a gente serve a esse Senhor, a gente pode lutar por uma promoção. Claro que pode. A gente pode comprar um carro melhor se tem condições, como diz lá no Livro dos Espíritos. Se você não prejudicar nem as suas forças físicas, nem suas forças morais, você pode comprar um carro novo, uma casa nova, pode comprar o que você quiser. Se você não está prejudicando a si próprio e nem a ninguém, você pode fazer. É uma escolha, né? Como ele fala aqui. Mas as questões de Deus, né? Abre as portas do mundo celeste, onde tudo é paz, serenidade e grandeza. Aonde é que está isso? A paz, a serenidade e a grandeza. Onde é que está isso? Está em algum lugar determinado? Está lá na casa espírita, no GECAL? Se tivesse lá na casa espírita, como é que ia ser agora que a gente não tem acesso lá? Onde é que ela está? Está na minha casa, na sua casa? Onde é que ela está? Ela está dentro de nós. Então, esse acesso íntimo à grandeza, como ele fala, a serenidade e a paz, ele é feito quando nós escolhemos como Senhor o mundo íntimo e profundo. Então, a escolha é interna. O resultado é interno. Porque a alegria, a felicidade está dentro de mim, que eu vou desenvolver. E a tristeza, a decepção, a ansiedade também estão dentro de mim. Então, uma decisão, observa que tudo acontece no nosso mundo íntimo. Às vezes a gente fala, fulano me prejudicou, fulano quer acabar comigo, eu não evoluo por causa de fulano de tal. Eu viro e volto a falo isso nas minhas palestras, porque a gente gosta de responsabilizar o outro por nós não termos forças suficientes para lutar. Ninguém é responsável pelo meu sucesso e nem pelo meu fiasco, pelo meu fracasso. Não, não é assim. Eu me responsabilizo. Isso é um comportamento de pessoas maduras. As pessoas imaturas, elas culpam o mundo, culpam a Deus, culpam o outro, a mãe, o marido, a mulher, o filho, o chefe, o prefeito, o governador, o presidente. Isso é um comportamento de imaturidade. A criatura que é madura, ela se responsabiliza, porque ela sabe que ela está aqui, e se nós estamos nesse contexto aqui de dificuldades e violência, é porque eu ajudei a construir isso em outras vidas. E agora estou aqui, me responsabilizar disso aqui e fazer o meu melhor.
e não continuar culpando o outro e ficar numa decisão, num comportamento de passividade, um comportamento de preguiça. Vamos lá que temos muita coisa ainda. Leon Denis continua: somente pela manifestação crescente do Espírito Divino em nós chegaremos a vencer o eu egoísta, a associar-nos plenamente à obra universal e eterna, a criar uma vida feliz e perfeita. Aí eu lembro de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso tinha instrução, tinha posição no Sinédrio, ele tinha amigos influentes, vinha de uma boa família, ele tinha conhecimentos, ele tinha tudo o que o mundo desejava. Mas ele não conseguia ter aquela felicidade que Estevão tinha. Estevão não tinha nada, não tinha nada. Não tinha nome, não tinha família, não tinha irmã, porque ele só encontrou com a irmã na hora do desencarne. Não tinha nada, mas ele tinha dentro dele tudo. Observa isso. Às vezes nós ficamos numa postura, porque minha mãe morreu, eu não tenho mãe, eu não tenho ninguém, eu não tenho marido, eu não tenho mulher, eu não tenho quem cuide de mim. Estevão não tinha ninguém. Ninguém. Simplesmente assim, ninguém. E era uma criatura mais feliz do que Saulo de Tarso, que tinha tudo. Agora, o que é que se expandiu dentro de Estevão? Foi o Deus interior, foi o reino dos céus. Já estava implantado lá naquela alma. Aquela alma vivia o reino dos céus. Tanto que ele não tinha medo de apedrejamento, ele estava fiel. Ele estava vivendo um outro estágio de vida. Ah, gente, desculpem. Eu estou falando aqui do livro Paulo e Estevão. Para quem ainda não leu, eu recomendo a leitura. É um livro, assim, muito profundo. E as lições de Estevão tocam o nosso coração de quem lê, né? Então eu vou deixar vocês com água na boca, mas é o livro Paulo e Estevão, né? Psicografado por Francisco Xavier, ditado por Emmanuel. E, assim, Saulo tinha tudo e não tinha nada. Que coisa interessante. Estevão não tinha nada material e tinha tudo. Então, é isso que eu gostaria que vocês começassem a entender, né? A refletir, porque no mundo da nossa personalidade, o maior, o melhor é aquele que tem mais, aquele que é mais bonito, aquele que é mais forte, aquele que tem uma posição. Mas será que essa pessoa que tem tudo isso, ela tem o reino de Deus desenvolvido? Algumas têm. E que bom. Por que será que elas têm o reino de Deus desenvolvido e tem tudo isso? Tem a beleza, tem o dinheiro, tem a posição, tem tudo isso e tem o reino de Deus desenvolvido? Porque a prioridade dessas pessoas não são os bens materiais. Elas utilizam esses bens como recursos, como meio para alcançar esse reino dos céus. Então essas pessoas, elas são espiritualizadas. Na hora que você desejar, na hora que você precisar, que essas pessoas precisam se desprender de tudo aquilo, elas não serão impactadas no seu estado de espírito, porque aquilo não é a razão da sua felicidade. Então, aí já temos aí esses dois senhores, né? Esses senhores internos. E a gente, então, já que a gente estava falando de Saulo de Tarso, que no início ficava assim, intrigado, como é que aquelas pessoas, aqueles adeptos do Nazareno, conseguiam ter aquela serenidade, aquela paz que ele não tinha, que ele buscava tanto. Ele fazia de tudo para ter aquela paz e não tinha. E depois ele mesmo fala que não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Ele começa então, ele muda
E dentro dele começa a nascer o Cristo. Jesus sempre fala que ele era o Filho do homem. Ele é o homem novo. Ele é o resultado da humanidade. Quando ele fala o Filho do homem, é porque ele não precisa mais reencarnar nesse mundo. Ele veio como missão apenas. Ele é o Filho do homem porque ele é um resultado da experiência da humanidade. Ele está acima da humanidade porque ele é um espírito puro. E esse Filho do homem, esse homem novo, que Jesus é um homem novo, é esse homem novo que a gente precisa fazer com que ele cresça dentro de nós. Esse é servir o Senhor certo, servir o reino de Deus, servir ao Cristo dentro de nós, ampliar o nosso estado crístico, de forma que a nossa personalidade, a nossa tendência à matéria, ao imediato, ela vai ficando menor. Bom, espero ter sido claro nessa primeira parte aqui no Leon Denis. E aí, então, a gente começa a pensar, vamos um pouco lá. Fizemos uma questão bem filosófica, vou tentar trazer um pouquinho para a prática, né? Que a gente viu aí que as decisões que a gente faz, que são pelo divino, elas nos elevam. As decisões que elas estão no escopo da matéria, elas nos paralisam ou nos endividam, nos deixam endividados. Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, eu peguei um pedaço aqui, deixa eu até ler um parágrafo, deixa eu ver, que ela diz o seguinte: toda vez que alguém se promove, chama a atenção, mas não se realiza. Pelo contrário, agrada o ego e fica inquieto observando os competidores eventuais, pois que em todas as pessoas que se destacam vê inimigos face ao próprio desequilíbrio, assim engendrando novas técnicas para não ficar em segundo plano, não passar ao esquecimento. Essa criatura aqui está servindo a personalidade. Ela precisa ter uma necessidade de projetar o ego, precisa estar em evidência. Então ela, em vez de estar servindo a Deus, está servindo a si própria. Não vou citar exemplos de pessoas de fora, vou trabalhar nós aqui que estamos na casa espírita, que estamos tentando trilhar esse caminho que Jesus deixou para nós, que é um roteiro seguro. A gente vai à casa espírita evangelizar, vai estudar, coordenar trabalho, vai fazer palestra pública, como é o meu caso, vamos fazer um atendimento fraterno. A gente vai à casa espírita para quê? Essa pergunta é uma pergunta individual. Para que eu, Jorge, vou à casa espírita? Para servir a quem na casa espírita? A Deus ou a mim? Ao meu ego? A quem que você serve na casa espírita? Vamos lá. Para que eu vou à casa espírita? Porque eu quero ter uma posição, eu quero ser um dirigente, diretor e ter as pessoas ali ao meu comando, em que eu possa dar ordem, dirigir, que as coisas sejam da maneira como eu quero, para dar a última palavra, para que as pessoas vejam como é que eu sou importante, que eu tenho um cargo. Está servindo a Deus ou está servindo a si próprio? Eu vou à casa espírita para que os outros vejam, nossa, como a pessoa é caridosa. Vai à casa espírita segunda, terça, quarta, quinta ainda vai de manhã, ainda vai de tarde. Todo mundo vê que eu sou caridoso, que eu sou uma pessoa boa. Isso é ego. Isso não é servir a Deus. É isso que reforçando aquilo que eu falei no início. Caso a internet tenha falhado e vocês não escutaram direito, é tudo dentro de nós. Se dentro de mim eu tô aqui fazendo essa palestra para vocês, porque eu quero me achar o máximo, quero que vocês fiquem me elogiando, eu estou servindo ao meu ego, à minha personalidade. E quando vocês me elogiarem, eu já tenho meu pagamento. Ou eu estou aqui para servir a Deus. Mas isso
Só eu que vou saber. Porque isso é um sentimento interno. Então, se eu vou para ter cargo, se eu vou para que as pessoas sejam, nossa, como ele é bondoso, como ela é caridosa. Se eu estudo para provar meus conhecimentos, mas acabo nem praticando direito. Se eu vou para poder mostrar os conhecimentos, se tiver alguma pergunta, eu poder sair e me elaborar, eu estou servindo a quem? Se eu vou para fazer o papel de vítima, eu faço isso, eu faço tanta coisa e tem que correr aquilo, ainda tem em casa. Nossa Senhora, eu fico exausto, cansada, e é isso, é aquela coisa toda, mas é bom, mas... O que eu quero nesse papel de vítima? Nossa, como aquela pessoa, olha como é dedicada, que mártir. Isso é ego, isso não é servir o Cristo. Para me sentir superior, quando estiver atendendo o necessitado e ver, nossa, estou numa situação melhor que ela. Observem a sutileza disso. Por que eu estou falando dessa sutileza? Porque Jesus falou o seguinte, não sou eu que estou falando isso não, tá, gente? Não me pense que não, Jorge falou isso. Jesus falou o seguinte, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Quem é que está dizendo Senhor, Senhor? É aquele que está matando, que está roubando, que está traficando, que está na corrupção? Não. Quem diz Senhor, Senhor é porque está lá no templo religioso. É porque está orando, está se ajoelhando, que está tentando, está dizendo, ou está, digamos assim, ele está subentendendo que ele tem uma ligação com Deus ou com Jesus. Então esse é o Senhor, Senhor. Nós dizemos Senhor, Senhor. Eu aqui estou dizendo Senhor, Senhor. Aí o que ele fala? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Aí ele fala, muitos dirão, mas eu profetizei em seu nome, eu evangelizei, eu expulsei demônios, eu entreguei quentinhas, eu fui lá, fiz o atendimento fraterno. Sai daqui vós que praticais Desculpa, só um minutinho. Sai daqui vós que praticais iniquidade. Ou seja, se você foi à casa espírita para receber, para enaltecer a sua personalidade, você já recebeu o seu pagamento. Você já recebeu a sua recompensa. Não vai pedir a Deus, porque a sua recompensa ela veio como? Ela veio da sua satisfação na hora que você recebeu um elogio, na hora que você colocou ali a sua posição e teve que ser aceita. Tudo isso é dentro de nós. Agora, quando você realmente vai se aprofundando, se transformando e vai se sentindo tocado pelo trabalho, você vai sentindo tocado pelo seu irmão que está ali junto contigo na casa espírita e ele não pôde atender, não fez a parte dele, em vez de você recriminá-lo, em vez de você falar mal dele, que ele não cumpre os compromissos, você fez o seguinte, você compreendeu, você entendeu e você auxiliou. Isso é dentro de nós, é a transformação. Então ele fala, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Ou seja, conquistarão essa paz, essa serenidade, essa grandeza interna. Nem todos. Vai depender de quão profundo é a sua dedicação e quais são as suas intenções. Qual Senhor você está optando por servir. Simples assim. Então, em qualquer lugar que eu esteja, eu posso estar servindo a Deus. Em qualquer lugar que eu esteja, eu posso estar servindo aos meus interesses. Ponto final. No trabalho profissional, na minha casa, com meus amigos, na casa espírita. Porque a recompensa, ela é íntima. Não tem um lugar físico reservado para aquelas pessoas que fizeram bem. Não. A partir de agora eu já recebo a recompensa. Na parábola do filho pródigo, quando o filho se arrepende e retorna para a casa do pai, o pai já avista ele de longe e já desce correndo para abraçá-lo. Então, quando você sintoniza, Deus se aproxima. Não é Deus se aproxima. A gente se aproxima de Deus e começa a sentir diferente. É isso. Então, não tem um lugar determinado, não tem um céu e um inferno. Não, é tudo um sentimento, uma sensação, uma vivência diferente. O que o
Chico aguentava aquela dor física, as pessoas falavam dele, criavam artimanhas e ele nem se abalava com aquilo, porque ele estava vivendo o reino de Deus. Já falei de Estevão, agora falo de Chico, que é mais atual. Esses espíritos nobres, você acha que foi fácil? Irmã Dulce, aquela obra linda que existe lá em Salvador, Francisco de Assis, que eu estou citando esses exemplos, que são os exemplos que todo mundo conhece, mas existem uns exemplos anônimos. Eles, dentro deles, tinham certeza do que estavam fazendo certo. E aí, a criatura segue em frente. É essa a recompensa. O reino dos céus, a recompensa é imediata, queridos. Então, por isso que a gente fala, quando eu desencarnar, eu quero ir para o nosso lar, eu quero ir para não sei para onde. A gente vai onde a gente já está. Com quem você está sintonizando? Se você está sintonizando com o nosso lar, você já está lá. Agora, se você está sintonizando com as trevas, você já está lá. É tudo uma questão mesmo de escolha. Que Senhor a gente está querendo. Então, esse alerta para a gente que está na casa espírita, a gente precisa estar atento. Ou por que eu estou indo à casa espírita? Para fugir dos meus compromissos em casa? Então, tudo, gente, é reflexão que a gente precisa fazer. Nós estamos na doutrina da reflexão, do pensar. Não é tudo que eu estou falando aqui, vocês aceitem e pronto, vocês vão pensar nisso. Pensar no que aquilo ali toca o seu coração, como eu estou fazendo aqui comigo. Também estou refletindo isso, porque a espiritualidade está trazendo isso, e eu, como veículo, tenho maior responsabilidade ainda. Vamos ver o que tem mais aqui. Então, quando a gente quer se mostrar melhor que o outro, que a nossa opinião tem que prevalecer, que a gente é mais bonito, mais elegante, mais inteligente, mais profundo, mais caridoso. A gente, hoje eu vou conduzir a reunião pública, então eu vou botar uma roupa mais bonita, aí vou receber os elogios. A quem eu estou servindo? Vamos lá. Também trouxe aqui uma reflexão para a gente pensar a respeito da competição. A gente compete às vezes explicitamente e às vezes a gente compete implicitamente. A gente fica querendo ser melhor do que o outro. Puxa, vou fazer isso melhor do que o outro, porque ele vai fazer isso. Nossa, o estudo que ele fez foi bonito, vou aprofundar para fazer um melhor. Estou servindo a quem? Só vou fazer essa pergunta, vocês já sabem responder, né? Então, é importante. Então, a competição, ela não existe. Sabe por quê? Ela não deveria existir, desculpem. Porque se Deus colocou a gente junto com o outro, não é para a gente competir um com o outro, mas é para a gente se completar. Cada um tem a sua capacidade. Cada um tem a sua experiência. Cada um tem o seu ponto de vista. E é exatamente na união das diferenças que a gente chega lá. Não adianta a gente competir para fazer melhor do que o outro aquilo que ele já faz muito bem. Talvez em outra coisa ele não faça tão bem e eu faço bem. Então é para a gente se completar, não é para competir. Falo isso também dentro da casa espírita porque a gente observa que isso existe. Nós somos trabalhadores, isso serve para qualquer lugar, mas vou dar esse enfoque aqui da casa espírita. Agora a gente tem que competir com o quê? Tem que competir com a gente mesmo, ser melhor. Quem é que eu estou servindo? Durante o dia eu sirvo mais a quem? Aos meus interesses, aos meus desejos, à minha personalidade, ou eu sirvo a Deus por intermédio das coisas que eu tenho? Isso é importante. O João Batista, quando Jesus chega, ele fala, é necessário que eu diminua para que ele cresça. Olha que sabedoria, que profundidade. Quando ele viu que chegou Jesus, ele reconhece a autoridade de Jesus, então ele se reduz. E essa frase é de uma extrema sabedoria. É necessário que a nossa personalidade diminua para que Deus cresça dentro de nós. Jesus falou, eu e o Pai somos um. Por quê? Porque a personalidade de Jesus reflete 100% a vontade de Deus. Paulo de Tarso, uma hora, repetindo o que eu já falei na palestra de hoje, não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. O que é isso? Ele percebeu o quanto era bom viver segundo Cristo, que ele abandonou os próprios interesses, que eram muito mesquinhos, que Leon Denis fala, que só tem inferioridade, incerteza e dor.
Ele falou, não quero isso, eu quero melhor. Então ele passou a viver segundo Cristo. E viver segundo Cristo é viver segundo a Deus. Então é necessário que a gente comece a trabalhar, a diminuir os nossos interesses, a nossa prepotência, a nossa arrogância, a gente achar que a gente sabe muito, para poder aumentar o Deus em nós, porque aumentar esse Deus em nós é que vai nos fazer sermos mais felizes. Agora, não é o dinheiro, não é o poder, nem a beleza que prejudica a gente, não. Tudo bem que os espíritos falam que a prova da riqueza é a das mais perigosas, mas aquela criatura que segue a Deus, ela vai utilizar a riqueza, a inteligência, de uma forma que vai engrandecê-la e engrandecer a quem vive com ela. A criatura que tem um foco na personalidade vai usar a riqueza, a beleza, a inteligência para os seus próprios interesses. Observa que está novamente, volta aquilo que eu disse que ia falar com vocês o tempo todo. Observa que está tudo dentro de nós. Observa que somos nós que escolhemos. Observa que somos nós que recebemos o resultado das nossas ações. Então, se eu estou infeliz, se eu estou incompleto, se eu estou insatisfeito, fui eu que de alguma forma busquei isso. Então, eu preciso ampliar minha consciência. Preciso saber o que eu estou fazendo, a quem eu estou servindo, porque dependendo de quem eu estou servindo, aí vai vir o quê? Vai vir a felicidade ou vai vir a infelicidade. Tá tudo aí dentro de nós. Então, a criatura ela pode ter todos os recursos da matéria, porque o ponto não é ter os recursos materiais. Não, isso não é o problema, você ter. O problema é você se apegar a isso. Você pode ter e não estar apegado a isso, né? Você não vai se prender pelo pensamento. Fica ali, aonde está o seu tesouro, Jesus falou, aí estará o seu coração. Ponto, né? Agora, se seu tesouro está nas coisas transitórias, que quando você chegou aqui, encontrou, e quando você sair, você vai deixar, se seu tesouro está aí, vai ser difícil de você conseguir a felicidade legítima, porque tem ansiedade e medo, como eu falei aqui. Porque a vida é impermanente. Você está acumulando tudo. Lembra? Jesus mesmo falou. Aquele homem, né, que construiu celeiros. Pronto, agora tenho bastante coisas aqui para muito tempo, aqui muito alimento, uma riqueza, né? Aí vem o anjo e fala, insensato, hoje mesmo pedirão a sua alma. O que você vai levar? Né? Então, o tesouro material a gente sabe que roubam, enferruja, a traça. O homem, né? Tem a tapa. Jesus, gente, trouxe tudo pra gente, tudo. E eu trouxe aqui um caso do livro Céu e Inferno, do François Requier. François Requier era um velho, solteiro, avarento, que ele era muito popular, que ele faleceu em 1857. Está aqui no Céu e Inferno, Espíritos Sofredores. E ele, né, ele era locador, tinha um imóvel, e uma filha da senhora desse imóvel o viu lá. Ela tinha lá uma mediunidade, vou reduzir aqui por causa do nosso tempo, e ela viu num desses sonhos esse senhor Requier que estava lá, que ele estava desencarnado. E ela foi então, passado alguns dias, né, eles se manifestaram lá na Sociedade de Paris, né? Aí os médios perguntam para ele, né, o que você deseja, né? O que você quer de nós? Ele fala assim, eu quero o dinheiro do qual se apossaram os miseráveis, a fim de o repartiram. Venderam fazendas, casas, tudo para se locupletar, para se satisfazer, né? Desbarataram meus bens como se não mais me pertencesse, né? Fazei com que me faça justiça, já que não me ouvem, né? E eu não quero presenciar essas infâmias. Dizem que eu era usurário, né? Que ele era assim, avarento, né? Só pensava no dinheiro, né? E por que agora eles estão guardando meu dinheiro e não querem restituir? Eles acham que foi mal ganho? Olha, criatura no mundo espiritual preocupada com a sua riqueza. Olha, mas essas coisas não existem mais. Será? Isso é de 1857.
Será? A que você é apegado, apegada? A que você não abre mão? Aonde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Pessoas, coisas, bens, títulos. Se você é apegado àquilo, lembra da rainha, uma rainha de França, uma rainha que chegou lá no mundo espiritual achando que ia chegar lá como rainha? Pois é. Tudo isso é pra gente. Olha quanta coisa a doutrina espírita, junto com os ensinamentos de Jesus, traz pra gente. Olha quanta coisa. E o mais bonito é a responsabilização que a gente tem, principalmente nesse mundo agora, que está passando por uma transição, por um processo dificílimo. A gente quer colocar a responsabilidade no outro, assume a sua responsabilidade, vai à luta e faça o mundo melhor, transformando-se a si mesmo, escolhendo o Senhor melhor para seguir. Porque quando você segue esse Deus interno, isso se manifesta por onde você está. Aí ele fala, mas você não está morto, meu caro Senhor, né? Não tem de necessidade nenhuma do dinheiro, né? Ele, não poderia viver na pobreza. Aí pergunta para ele, né? Como é que está o estado dele? Você sofre? Ele, sim, sofro. Sofro piores torturas que as mais cruel das enfermidades, pois é minha alma quem as padece. Olha só. O apego, ele gera sofrimento na terra e no mundo espiritual. Quis trazer só esse pedaço, se vocês quiserem ler com profundidade, tá ali. E eu gostaria que vocês, tá ali no Céu e Inferno, François Requier. Então, não é bem ter as coisas, mas é o que você, o sentimento de posse, que a gente cria ali, do posse das coisas e das pessoas. E se você tem, então existe uma coisa, se você tem uma visão materialista, você tem a posse do dinheiro. Se você tem uma visão espiritualista, você tem a posse da alma. Você pensa na alma, não é na posse. Você tem o foco na alma. E aí é incompatível, não casa uma coisa com a outra. Por isso que você não dá para servir aos dois senhores. Você pode até em um momento servir a personalidade e outro servir a Deus, mas não dá para servir aos dois ao mesmo tempo, Então, meus amigos, vamos já encerrando. Eu gostaria então de fechar mais profundamente como servir a Deus utilizando a questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Inicialmente, antes de responder aqui como os Espíritos responderam, eu diria que nós, para seguir a Deus, deveríamos ser generosos. Generosidade é uma virtude fantástica. Deus é generoso com a gente. E gentileza. Seja gentil. Faça gentileza todos os dias, nem que seja uma vez por dia. Seja gentil. Seja gentil em casa, na rua, no trânsito. Seja gentil. Seja generoso, seja generosa. E aí a palavra caridade é benevolência para com todos. Então, em qualquer atividade que eu esteja, onde quer que eu esteja, eu vou ser bom para o meu próximo. Eu vou ser indulgente com as imperfeições do outro, ou seja, se eu vir alguma imperfeição do outro, eu não vou comentar, não vou falar dele pelas costas. E se alguém vier falar comigo, eu não vou vitalizar aquilo com um comentário. E perdão das ofensas. Perdoar a todo momento. A criatura que é benevolente, que é indulgente, que perdoa, que é no sentido da caridade, ela dificilmente vai ficar preocupada em se projetar. Porque quando ela se projeta no outro, ela diminui o outro. Ela é arrogante. Ela não tem humildade. Bom, tinha mais coisas, mas espero que tenha sido... Deixa eu chegar aqui um pouquinho para cá, as letrinhas. Espero que tenha sido claro para vocês.
Espero que esses dois senhores que estão dentro de nós e que nos retribuem dentro de nós, que a gente possa fazer a escolha correta, tá bom? Vamos fazer então a prece final, uma prece de agradecimento. Mestre querido, que todos aqui que escutaram essas palavras possam perceber o meu carinho por todos eles, todas essas pessoas, o meu carinho, o meu amor, para que essas palavras que tocaram fundo o meu coração possam também chegar até eles. O que importa, Mestre, é que nós possamos aproveitar o máximo da nossa vida, cada segundo se renovando, pois nós precisamos ter esse passaporte dentro de nós para entrar no mundo de regeneração. Esse passaporte é o reino dos céus. Obrigado, Pai. Obrigado à diretoria, aos dirigentes do GECAL que me deram mais essa oportunidade de reflexão e de trabalho. Obrigado a todos vocês que estão aqui e que vibraram positivamente para mim. Que Deus ampare aqui minha casa, a casa de vocês, seus familiares, seus amigos, os necessitados, e que possamos permanecer em paz. Graças a Deus. Obrigado, meus queridos. Uma boa noite a todos. Vou concluir nossa palestra agora, tá?